passaram essa semana? Espero que todos tenham tido uma ótima semana. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10 de Lucas e vamos ver o que Jesus tem ali para nos ensinar. Conforme falamos algumas semanas atrás, Jesus faz a escolha de 12 de seus discípulos, que são os 12 apóstolos. Mas também falamos que não só 12 são os seus discípulos, mas sim muitos. Assim como você e eu, todo cristão que segue Jesus é um de seus discípulos. Nesse capítulo, ele vai começar enviando 72 discípulos, com o mesmo objetivo, a mesma missão e o mesmo poder dado aos 12, conforme falamos a semana passada. Mas nós não vamos aprofundar nessa questão desse objetivo, dessa missão, essa semana. Como disse, semana passada aprofundamos bastante sobre o que é esse poder que Jesus te deu. Então, apenas precisamos sempre nos recordar que precisamos de tomar posse desses poderes, posse desses sacramentos. E se você não viu o programa da semana passada, ou você não se recorda muito bem sobre o que falamos, busque o nosso vídeo chamado Através dos Sacramentos que Cristo Age. Hoje vamos falar de outros ensinamentos onde encontramos nesse texto, em que Jesus trata diretamente aos seus discípulos. E como eu disse, todos nós, todos cristãos, seguidores de Jesus, seguidores de Cristo, é um discípulo dele. Então você que está aí me ouvindo é um discípulo. Então essa palavra, esse ensinamento é para você, assim como é para mim e para todos nós que acreditamos no amor de Cristo e na sua salvação. Ele vai te falar que aonde você chegar, você deve desejar a paz. Que a paz reine neste lugar. Todo lugar que você chegue, que você vá falar, primeiramente, desejando a paz. Aquela pessoa, aquele ambiente, aquele lugar que você adentra. Afinal de contas, para que aconteça as curas, os milagres de Jesus através do seu Evangelho, primeiro precisa que reine a paz. Precisa de uma calmaria, de uma tranquilidade, para que essa palavra entre no nosso coração. Nossas saudações. Toda saudação nossa é baseada nessa paz. Um bom dia, o boa tarde, o boa noite. É uma paz, é desejando algo bom. Um bom dia, quando é falado, é dirigido a uma pessoa, você está desejando que ela e você tenha um bom dia. Então, que tenha a paz de um bom dia. E aqui na comunidade católica Fonte de Água Viva, nós saudamos uns aos outros dizendo paz e bem. É o que desejamos ao outro e a nós mesmos. É esse desejo de paz. A paz do Senhor. Uma saudação. Como os nossos bons dias, boa tardes e boa noites. E Jesus vai dizer mais. Ele vai dizer, se quem recebe essa saudação
é uma pessoa pacífica, a paz, essa saudação, sobrecairá sobre ela. Mas se ela não for uma pessoa pacífica e não estiver aberta a isso, essa saudação retorna a você. Então isso é muito interessante, porque quando você deseja um bom dia, boa tarde, né, a quem cruza o seu caminho, se essa pessoa recebe essa saudação com alegria, o que você desejou cai sobre ela, desce sobre ela esse bom dia, essa paz que você desejou. Mas se ela não a recebe, ela retorna para você. Então não é porque o outro está de mau humor, de mal com a vida, aborrecido, que isso vai sobrecair em você. Porque, como Jesus mesmo disse, se não for uma pessoa pacífica, a paz retornará a você. Então, se você desejou aquele bom dia e a pessoa desfez, ou não respondeu, ou deu uma má resposta, assim como você deseja a ela e a você, o que recairia sobre essa pessoa volta a você. Então, vamos ver, Jesus vai falar dessa forma nesse evangelho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. Se ali houver um homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas, se não houver, ela tornará a você. Então, sabe aquela história que todos nós já passamos um dia? De falar, nossa, eu tratei tão bem fulano, tratei com tanta educação, e ele foi mal educado comigo, ele me destratou. É bem aí que cabe essa palavra no nosso dia a dia. Então, o nosso dia a dia é baseado nisso, é em desejar a paz, tanto para o outro quanto para nós mesmos. Tratar o próximo bem é fundamental. E aí nos pegamos. Mas eu tratei fulano bem, e ele me destratou, ele foi mal educado comigo, ele torceu o nariz. Pois bem, lembre-se que a paz que não repousará sobre o outro, ela torna para você. Então não fique preso nisso daí, não fique preso nessa situação. Jesus também vai ensinar sobre quando isso acontece. Quando você desejou a paz àquele lugar, ou você desejou a paz a alguém, um bom dia a alguém, e essa pessoa te destratou, né? Foi mal educada, porque ela está tão abalada, está tão machucada, que aquilo ela não consegue nem aceitar aquele bom dia. E lá diz assim, até o pó que se nos pegou de vossa cidade, sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Tá, e o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? O que essa passagem tem a ver com o nosso bom dia que foi destratado? Como eu disse, Jesus nos ensina sobre isso. Esse destratamento é a sujeira, é a poeira que o outro joga, que gruda em nós, que gruda em nossas roupas, gruda em nossos sapatos. E se a paz com que você saudou retorna para você, quando essa pessoa te distrata,
E é interessante o seguinte: a paz que você saudou e a outra recebeu, ela também fica com você. E a que você desejou e o outro, por estar numa situação às vezes angustiada da vida, né, está de mau humor, não recebeu, ela torna você. Então, em todas as situações, a paz continua com você. O bom dia continua com você. Depende de você. Ah, mas como você disse aí, o outro me distratou. Ele jogou a poeira da sujeira que ele está vivendo em mim quando ele me distratou. Jesus fala que é preciso sacudir essa poeira. Então, quando você passa o seu dia, passa semanas, às vezes, remoendo aquele distratamento que essa pessoa te fez, é a poeira que ainda está grudada. Você não sacudiu a poeira. Você deixou com que a poeira, com que a sujeira daquela situação estragasse o seu dia, estragasse a sua semana, até mesmo tirasse a sua paz. Então precisamos aprender a sacudir a poeira. E sacudir a poeira não é simplesmente não tá nem aí para o outro. Fala, me distratou mal, não tô nem aí. Não é isso. Me tratou mal, mas não é porque ele não quer um bom dia que o meu dia não vai ser bom. O meu dia vai ser bom. E eu apago aquilo ali. Eu deixo aquilo de canto, de lado, porque aquilo ali não vai afetar o dia. Isso é sacudir a poeira. E toda vez que você fica relembrando, remoendo, toda vez que você encontra com essa pessoa, te bate aquele sentimento e fala assim, não, mas ele me distratou. Eu falei só um bom dia para ele, ele me deu uma resposta que não precisava. Essa poeira ainda está grudada em você, você não sacudiu, como Jesus ensina os seus discípulos. E tem um detalhe, e agora um detalhe que é um dos mais difíceis para nós cristãos. Essa pessoa te distratou, foi mal educada, e você não pode simplesmente virar a cara para ela, desfazer dela, ignorá-la. Você não pode. Para um cristão, como eu disse, até é uma das coisas mais difíceis da gente encarar, mas é a verdade, porque Jesus veio pregar o amor. E aí precisamos lembrar, todos nós que queremos um dia possuir a vida eterna, esse sentimento de rancor não pode permanecer. Por mais difícil que seja, a gente precisa lutar dia a dia contra esse sentimento. Porque, em síntese, temos que cumprir a lei de Deus, que vai nos dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todos os teus pensamentos, e a teu próximo como a ti mesmo. Então, de uma forma simplificada, essa é a lei de Deus, o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E amar o teu próximo como a ti mesmo. É aquela história de se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do próximo para entender pelo menos um pouquinho do que ele está passando, do motivo dele ter feito aquilo. É uma forma da gente tentar superar, às vezes, essa mágoa do distratamento.
como disse, sei que não é fácil. Nós, como humanos, fracos que somos, é bem difícil, mas não é impossível. É luta do dia a dia para conseguir superar. Sempre lembrando do amor de Deus, do amor que Cristo veio para nos ensinar. E aí ele vai trazer para nós ainda a parábola do bom samaritano. Essa parábola, ela traz uma explicação de quem é o teu próximo de uma forma tão simples, tão direta e tão bonita. Eu não vou ler aqui essa parábola, né? Podemos procurar lá no capítulo 10 de Lucas. Jesus vai falar quem é esse próximo. Quem é esse próximo seu? Quem é o meu próximo? Como eu disse, de uma forma simples e fácil de se entender. Simplesmente, o seu próximo é todo aquele que precisa da sua ajuda. É isso, de uma forma resumida, o que essa parábola vai te dizer. O seu próximo é todo aquele que precisa da sua ajuda. Independente se você o conhece ou não, independente se ele pensa igual a você ou não, independente se é da mesma nacionalidade, se tem a mesma crença, se torce para o mesmo time, independente da situação. Seu próximo é todo aquele que necessita da sua ajuda. É isso, como eu disse, de uma forma bem simplificada essa parábola. O seu próximo não é apenas quem está no seu convívio, quem está no seu meio, a sua família, seus amigos. O seu próximo é todo aquele que você olha e vê a semelhança de Jesus. Então, o seu próximo é todos que precisa da sua ajuda. E essa questão do próximo é trazida nessa situação ali da parábola, porque um doutor da lei vai questionar Jesus, quem era o próximo dele. E por quê? Na tradição da época, para os israelitas, para o povo, próximo era seu parente. Olha só, próximo não era nem um amigo seu, um vizinho seu que você tem amizade. Não, próximo era seu parente. E Jesus vem quebrar esse paradigma, porque próximo, como eu disse, como está lá na parábola, é todo aquele que precisa da sua ajuda. Então, para encerrarmos hoje, fica aquela premissa para entendermos quem é o próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. Esse é o pensamento que um cristão deve ter. Eu devo fazer o bem, independente se aquele meu irmão lá atrás me distratou. Eu devo fazer o bem, independente se aquela pessoa foi mal educada comigo. Por isso que não é fácil. Como eu disse, ser cristão, seguir Jesus, não é fácil, porque Jesus pregou o amor. E quem ama, de forma alguma, vai fazer o mal a um próximo, mesmo que aquele próximo tenha o destratado. Amém? Aguardo vocês
por uma próxima semana e espero que todos tenham uma ótima semana, cheia de paz, cheia de amor, para poder transbordar ao seu próximo.